iliba aos autores, segundo, oficializa a dívida para que seja paga por todos nós. Portanto, obrigado. Está a querer dizer que caso a composição não tivesse sido do jeito que foi a composição da comissão, o resultado poderia ter sido diferente? É de esperar. A composição, se não tivesse sido como foi, então esperaríamos uma comissão que pudesse traçar uma metodologia mais objetiva daquilo que se pretende. Por exemplo, uma das questões que ali se notou é que o dinheiro, quer dizer, já sabíamos, o dinheiro não entrou no Banco de Moçambique. Se não entrou no Banco de Moçambique, em que banco o dinheiro foi canalizado depois de sair dos credores? Qual foi o banco daquele banco para o banco das contas onde foram comprados os aparelhos, os barcos, por exemplo, por causa de Matum? Foi para que banco? Será que todo o dinheiro foi gasto neste processo? Não há outros indivíduos que tiraram vantagens ilicitamente? Portanto, a Comissão não responde a estas questões. Estes indivíduos quem são? Agora estamos a saber que há pessoas que ocupavam função na hierarquia do Estado, que assinaram a favor desse cheque, mas no dia seguinte apareceram como PCAs, como diretor executivo das empresas que se beneficiam deste dinheiro. Quer dizer, todos esses procedimentos não foram trazidos à luz do ponto de vista processual, do ponto de vista civil ou criminal. É isso que nós esperávamos. Portanto, a composição ditou a metodologia de trabalho e, por via disso, a metodologia de trabalho dita os resultados que hoje estamos. Exato. Deputado Cafedine, mais uma vez, tal como tinha sido feito na análise de generalidade, a Frelimo votou a favor desta resolução. Exatamente qual é que é o principal argumento? Responde exatamente o resultado desse relatório àquilo que esperavam. Bom, muito obrigado. Primeiro também gostaria de cumprimentar os telespectadores da STV e também olhando o ambiente que estamos a viver no país, que é de luto pelo assassinato macabro a nossa camarada Valentina Guebuza, gostaria de também, neste debate, antes de começar o debate, endereçar os meus sentidos de pesar à família Guebuza e repudiar veementemente a atitude do esposo que cometeu este tipo de crime hediondo. Indo direito à pergunta que me coloca, eu acho que já era de esperar que a Renamo pudesse chumbar este relatório, porque primeiro mostrou claramente que a Renamo não estava preocupado em integrar na comissão de inquérito, aduziu os argumentos que aduziu. Primeiro aduziu os argumentos que a comissão deveria integrar outras forças vivas da sociedade e através daquilo que são os documentos orientadores da Assembleia da República, que é o regimento da Assembleia da República, aduzimos aquilo que são os argumentos legais, que a Comissão Parlamentar de Inquérito é apenas integrada por deputados e depois, a posterior, pode-se contratar pessoas, pode-se contratar empresas, instituições que possam apoiar naquilo que são assuntos específicos que a Assembleia da República tenha dúvidas para esclarecer. Logo no princípio, a Renamo não integrou a comissão, mas nós, a Frelimo, temos responsabilidades sobre a gestão deste país. Este problema da dívida pública é um problema que está a criar um desafio muito grande ao país e que precisa de ser levado a sério. Nós integramos a comissão, gostaria também de saudar Sua Excelência Presidente Comis, que dirigiu a comissão, que é um homem íntegro e que todos nós sabemos que ele, quando pega um assunto no sentido de trabalho, olha o assunto com maior isenção e transparência. E foi este módulo que nos levou, nós a Frelimo, a aprovarmos este relatório, porque o relatório espelha aquilo que eram as balizas, aquilo que eram os limites que eram dados à comissão, para a comissão trazer. A comissão investigou este assunto, foi fazer visitas às empresas, a Proíndico, a MAMI, a Ematum, e trouxe no relatório o que é que de facto encontrou. Também dentro do processo encontra-se atas. Foram auscultadas várias individualidades deste país que dirigiram este país num mandato em que a dívida aconteceu. Isto mostra claramente que a Assembleia da República fez o seu papel como
legítimo representante do povo, como aqueles que são os fiscalizadores da ação pública. E havendo interdependência de poderes, nós temos o Poder Judicial através da Procuradoria-Geral da República. O relatório que sai da Assembleia da República é endossado à Procuradoria-Geral da República para prosseguir com aquilo que são os trâmites sobre aquilo que é a visão do Parlamento. Por quê? Uma das consequências do trabalho feito é que chegou-se à conclusão, sim, que a dívida foi feita fugindo aquilo que são os trâmites legais. Não foi autorizada pela Assembleia da República. Mas é preciso perceber que, olhando aquilo que foi o rol, que foi a explicação pública feita por Sua Excelência Primeiro-Ministro e o Governo, mesmo quando foram a Washington, a explicação é que não se explicou à Assembleia da República porque, na fase em que foi contraída esta dívida, nós estávamos a viver um momento extremamente conturbado no nosso país, que era o parar da transitabilidade no troço Muxungo e aquela coisa toda. A Renamo recrudesceu com os ataques e com os crimes de ataques e que estava a morrer muita gente naquela zona. E é preciso perceber que nós estamos num estado em que naquele processo de quando termina a guerra ou no Mos, nós tivemos aquelas armas todas foram transformadas, algumas em enxada, houve destruição do material e o país não pode ficar refém de ataques e não ter formas de como se defender. Na mesma fase em que estamos a falar, houve o boom dos recursos minerais, que é do carvão em Tete, temos a situação do gás em Cabo Delgado, e este gás em Cabo Delgado, a bacia de Cabo Delgado, temos grandes empresas como a Anadarko, a AN, as empresas que trabalham naquela zona, são protegidas por forças externas. E o nosso país viu, o nosso governo viu que havia necessidade de nós, os moçambicanos, controlarmos os nossos recursos, porque é preciso perceber que aqueles recursos, alguns são feitos no alto mar. E naquela fase já havia situações, por exemplo, do Vega 5, que foi mesmo aqui em Inhambane, que os piratas vieram e carregaram os nossos compatriotas. Essa é mais ou menos uma explicação que já tinha deixado na anterior. Coloco-lhe a questão sobre esse posicionamento que aqui deixou o deputado Magomisse. Caso esta comissão tivesse sido integrada numa proporcionalidade de equilíbrio entre, suponhamos só entre as próprias bancadas parlamentares, não acredita que o resultado pudesse ter sido outro? Bom, eu acho que não, porque o problema não é o número de pessoas que integram uma comissão. Nós trabalhamos através de um regimento que diz como é que as comissões têm que ser compostas na Assembleia da República. Não é alteração de jogos porque é conveniente alterar. Há uma regra básica como é que as comissões são compostas. E é preciso perceber que, imaginemos que na situação em que nos encontramos, com as regras que nós traçamos, sempre há uma subversão do trabalho, há uma tentativa de obstrução do trabalho. É só para ver que nós discutimos aquele relatório, se for a ver, que não vou entrar na profundidade, mas todas as páginas daquelas atas da audição, o relator, que era não gostaria de falar porque não está, mas como estamos no debate é melhor esclarecer, o que era o deputado Venâncio, assinou todas as atas. Mas na hora de assinar a ata final, o relatório final feito, diz que não, tenho que submeter aquilo que é a proposta que a minha bancada traz. Quer dizer, se você faz parte de um grupo, vai ver as coisas com esse grupo, discutem com este grupo, fazem audições a pessoas com este grupo. Então, o que tu tens que escrever no relatório tem que ser aquilo que você ouviu, não é trazer uma parte de fora, porque este é um dos ambientes que nos deixa extremamente intrigados na Assembleia da República com o nosso funcionamento. Há de ver que quando nós discutimos como comissão um trabalho, no último dia, depois, quando queremos assinar mesmo, vem um da bancada da oposição e diz que não, nós temos um parecer que há de vir da bancada meter neste parecer. Quer dizer, nós temos que começar a pensar numa Assembleia da República em que a seriedade tem que pugnar com aquilo que são os nossos trabalhos. Então, eu acho que não é o problema de composição das pessoas que isto iria mudar ou vai fazer mudar. A verdade é que este relatório foi um relatório muito rico, trouxe muita informação que nós, os deputados, não tínhamos,
E esta informação vai à Procuradoria e a Procuradoria vai terminar com este trabalho, porque é preciso perceber que a Procuradoria, segundo aquilo que foram os interesses do FMI, era de contratar uma empresa externa, uma instituição externa para fazer este trabalho, porque a especificidade deste assunto exige também complementaridade muito séria na forma como temos que ver este assunto. E a Procuradoria vai chegar à conclusão de se há alguém por ser responsabilizado, irá ser responsabilizado. Se de facto foi feito aquilo dentro de, olhando o sistema político, olhando as questões que tocavam com o problema político do país, também isto a Procuradoria vai fazer, mas a Assembleia da República fez o seu trabalho. Pronto, por uma questão mesmo de transparência, olhando um pouco para frente, para esse tipo de comissões especializadas como esta de dívida, que tratou do interesse, de uma questão de interesse totalmente nacional, e acreditamos que eventualmente possa até haver outros momentos em que a Assembleia poderá ser chamada a criar comissões de género. Há ou não necessidade, exatamente em nome de transparência, de mudar este formato de composição, ou conforta-vos que o assunto continue a ser tratado dentro desses parâmetros atuais? Bom, eu acho que é relativo. Nós teremos que trabalhar muito na forma como nós queremos construir o nosso Estado de Direito Democrático. E nós que dizemos, vamos criar uma comissão de inquérito em que cada bancada tem que apresentar 30 deputados. Como é que a bancada do MDM faria? Seria complicado. Então nós temos que ter um ponto de partida dentro do nosso regimento que nos dá por dizer. É preciso perceber que nós tivemos um regimento que o MDM com 8 deputados não podia fazer parte, não podia ter uma bancada. Tivemos que alterar o regimento para acomodar. Mas este pressuposto, depois, imaginemos que temos 9 comissões ou 10 comissões. Como é que vai, enquanto tens 10 deputados, tens 8 deputados, como é que vais fazer deputados nas 9 comissões? Este é que é o problema. O problema é que há um debate apaixonado, há uma forma de tentarem confundir a opinião pública, trazendo a obstrução daquilo que é um trabalho real, justo, que tem que acontecer. Na Assembleia da República, tudo aquilo que não for do agrado dos deputados, nós temos a plenária da Assembleia da República, temos as instituições, como é que tem que funcionar. É preciso, este processo todo correu quase 3 meses, 2 ou 3 meses. Nenhum dia nós ouvimos na plenária da Assembleia da República algum pedido do MDM a dizer que estava a ser obstruído o seu trabalho. Quer dizer, no último dia que tinha que assinar, já estamos a ver a informação a sair nos jornais. Aquilo mostra a falta de seriedade por parte do MDM, a falta de seriedade por parte do deputado que conhece regras. Quer dizer, estou a falar porque é um que trouxe, mas não gostaria de entrar muito nos pormenores, porque deveria estar alguém do MDM. Mas isto mostra a falta de seriedade dos assuntos. O número das pessoas, neste momento, não é o problema que deve estar em debate. Porque nós vamos às eleições, imaginemos que entre um partido com 2 deputados. Como é que vamos pôr no regimento que todas as bancadas têm que ter um número taxativo X? Não é assim como tem que funcionar. Em nenhum parlamento do mundo funcionou assim. Tá certo. Só para esclarecer que não se encontra aqui nenhum representante da bancada parlamentar do MDM por questões mesmas que têm a ver com a própria bancada. Recebemos à última hora a informação de que a pessoa tinha sido indicada precisamente para participar desta edição, à última hora não estaria disponível. É exatamente por isso que, tal como aconteceu na semana passada, temos apenas representantes de 2 bancadas. Mesmo para encerrar esta questão, deputado Magomisso, como é que vê essa questão das amarras regimentais que, de certa forma, acabam condicionando a própria composição das comissões parlamentares de inquérito, que acabam ditando essa desproporcionalidade no número de deputados que lá fazem parte, o que, de alguma forma, em algum momento se pode levantar essa questão de transparência nos seus resultados. Há ou não necessidade de se rever essa questão? Qual é que é a saída que se pode encontrar neste momento? Mais uma vez, muito obrigado. Ok, permita que diga aqui que há 2 coisas que nós temos que perceber.
Uma coisa são comissões regimentais específicas, que são as comissões de trabalho dia a dia da Assembleia da República do Deputado. É verdade, concordamos que estas podem ou devem ser constituídas tendo em conta a representatividade e proporcionalidade. Está tudo bem. Mas cortar de uma comissão de inquérito é uma comissão específica para um determinado assunto com um mandato e duração específica. Neste caso, para um assunto que preocupa, como estamos a dizer, não só a Assembleia da República, mas todos os estados da sociedade moçambicana, a forma e o impacto que este assunto teve, achamos nós que, primeiro, tinha que haver proporcionalidade e representatividade, tendo em conta a originalidade e o número da composição da comissão, primeiro. Segundo, tendo em vista esta proporcionalidade numérica e originalidade, haveria um procedimento, os objetivos da comissão para este trabalho seriam diferentes. Eu dou um exemplo. Esta comissão de trabalho fez o que fez. Naquele relatório não consta nenhum extrato bancário de nenhuma das empresas. Não consta nenhum mecanismo ou nenhum borderol de transferência de dinheiro dos bancos de onde o dinheiro proveio para os bancos para onde o dinheiro foi. Meu caro amigo, nós estamos a falar de dinheiro. Como é que tu vais falar de dinheiro sem nenhum dia ter apresentado um extrato bancário? Sem ter apresentado uma conta? Não consta nem como anexo nenhum relatório de contas de uma das empresas envolvidas. Como é que tu vais provar que você auditou as contas de uma empresa em que você não apresenta o relatório? Quer dizer, tudo isso são coisas que ficaram à margem. Por quê? Porque a natureza e o objetivo da comissão não era para clarificar o destino ou em que foram usados o dinheiro, mas era apenas para ilibar os que causaram a dívida e oficializar a dívida como dívida do Estado. Isso estamos a dizer apenas. Não consta nenhum extrato bancário. Estamos a falar de uma comissão que averigua questões de dinheiro. Quando tu vais ao banco dizer, há um movimento estranho na minha conta. A primeira coisa que se faz no banco é extrato bancário. Aquilo confirma como é que o dinheiro foi gasto. Ou foi usado, como entrou e foi gasto. Nenhum extrato e nenhum relatório. Isso é para ver quão promíscua foi a comissão. Aparentemente, dizia aqui o socialista deputado Cafadini que o presidente da comissão é uma pessoa muito respeitada. É verdade. O seu currículo, a sua proveniência, mostra que merecia muito respeito para uma comissão como esta. Mas eu também não compreendo, a minha bancada não compreende como é que uma pessoa com um passado como aquele, como o Dr. Enéas Comichi, não pode compreender que para se estudar, para se compreender os movimentos de dinheiro, é preciso um extrato bancário. Não compreendo, nem percebo como é que uma pessoa com um currículo daqueles não puder perceber que para estudar as formas de gastar dinheiro precisa de um relatório financeiro. Não compreendo. Daí que a idoneidade da comissão é posta em causa, tendo em conta a originalidade, tanto proveniência como numérica da comissão, que ditou os objetivos e os procedimentos que levaram a conclusões destas que levam o país, mais uma vez, à desgraça total. Portanto, para esse tipo de comissões específicas, como uma comissão parlamentar de inquérito, a questão continua essa. Como é que representatividade, como é que o Parlamento pode fazer, qual é que pode sair numa questão em que existe um regimento que determina um tipo de composição, há necessidade ou não de se rever esse regimento? Como olha a questão? Ok. Dizia-se, um dos argumentos era que a comissão, caso necessitasse de um expert, isto é, de um especialista, podia contratar. A minha questão é, em que ata ficou provado que a comissão em algum momento precisou de um expert? Não aconteceu. Agora, quanto o que diz, há que compreender duas coisas. A Renamo estava a defender que a comissão de auditoria às contas do Estado devia ser uma comissão
multidisciplinar, tendo em conta os que compõem a sociedade moçambicana. Os deputados fariam parte de uma comissão de um país inteiro. Não é um assunto ficar restrito apenas às bancadas parlamentares, tendo em conta a dimensão do impacto que isto traz. E o que Arnamo estava a defender. Arnamo queria sociedade civil, Arnamo queria, diríamos, as organizações civis, Arnamo queria até os próprios parceiros dentro da comissão, não apenas uma comissão parlamentar, porque os assuntos, o impacto, isso estamos a viver. Hoje em dia o país está como está por causa destas dívidas. E até hoje ninguém sabe dizer onde parou o dinheiro. Portanto, quando se tratar de momentos em que o Parlamento é chamado a ter que investigar uma situação, o que está a querer dizer é que haja espaço para que seja uma comissão alargada. Depende da natureza. Este caso, sim. Mas por caso, por exemplo, como foi das valas comuns, nós entendemos que tinha que haver ali uma igualdade de circunstâncias, em termos numéricos. Exato. Sim. Está certo. Fica então tudo dito, ou quase tudo dito, em torno desta matéria, mas parece que o deputado Cafedinho tem um ponto de... Bom, eu queria só ressalvar aqui algo. Eu respeito mesmo muito, para encerrar esse assunto. Sim, eu respeito muito o deputado Magomice. Eu acho que ele deve ter falhado quando disse que a comissão deveria fazer parte até parceiros de cooperação, lá dentro de uma comissão parlamentar, de um parlamento moçambicano. Quer dizer, nós temos que começar a ver a coisa com muita seriedade e excelência. Nós fazemos parte de um país soberano. Os parceiros de cooperação têm seus países onde têm seus parlamentos. E nesses países eles não fazem parte de nenhuma comissão, porque têm seus deputados que representam a eles nesses países. Então, eu acho que isto é uma discussão que não devemos continuar. A Comissão Parlamentar de Inquérito é composta apenas por deputados. E os deputados da Assembleia da República são deputados que representam a todos os estratos sociais da sociedade. Isto é que nós devemos levar, porque nós não podemos banalizar um órgão que nós fazemos parte. Quer dizer, não podemos tentar mostrar, trazer simpatias da sociedade civil ou simpatias daquele, usando uma anormalidade, porque a própria sociedade civil sabe que os deputados são seus representantes. Por isso, nós recebemos vários documentos da sociedade civil no Parlamento, recebemos várias convocatórias da sociedade civil para interagir com a sociedade civil. A sociedade civil tem seu papel numa sociedade, que é um papel extremamente relevante para a sociedade. E este papel eles estão a fazer com toda a seriedade, toda a serenidade, fazem toda a pressão necessária para que as coisas andem. O que nós temos que fazer é respeitar a sociedade civil como ela é. Não podemos aqui tentar atrapalhar a opinião pública, trazendo aquilo que sabe que é irrealista, que não é possível fazer. Nós, os deputados, temos que respeitar e fazer respeitar aquilo que são os princípios que a própria sociedade civil também pugna, que é a Constituição da República. E a Constituição da República é clara. Os deputados da Assembleia da República representam a todo o povo e todo o país. Deputado Magomice, em 30 segundos apenas. Sim, só gostaria de clarificar com todo o respeito ao seu senhor deputado Cafedinho. Eu não disse comissão parlamentar de inquérito com sociedade civil lá dentro. Eu disse uma comissão de inquérito que envolvesse todos os estratos da sociedade. Portanto, vai para além da Assembleia da República. 2, nós não podemos falar da soberania quando é para esconder coisas internas, mas quando é para pedir dinheiro, não há soberania. Pode-se pedir, passa a expressão, à torta e direta. Não se pode falar de soberania nesse aspecto. Aliás, quando se despoletou este caso, o governo recusou ir à Assembleia da República, correu para Washington para explicar aos parceiros. Então, onde está a soberania? A soberania em que você não respeita o seu órgão de soberania, vai para a FMI, depois que volta para a soberania. Não, se é para respeitar a soberania, vamos seguir os mecanismos. Por que não se pediu autorização na altura? Portanto, vou pedir a minha realização, vamos fazer um breve intervalo. Voltamos na segunda parte para dar continuidade com os restantes assuntos que arrolamos exatamente para esta edição de hoje. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é?
Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento? Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscou, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. Estamos na segunda parte, este é o Bancadas Parlamentares. Continuamos então a analisar aquilo que foi a atualidade que marcou a semana parlamentar que hoje termina. E um dos momentos que marcou, como dizia inicialmente, foi a passagem do Governo pelo Parlamento para aquilo que é a sessão de perguntas. São perguntas que foram então endereçadas e levantadas pelas três bancadas parlamentares em torno daquilo que são as preocupações à volta da situação política, econômica e social do país. Deputado Caifadinho, vou assim, que análise é que faz a esta passagem do Governo, aquilo que eram as questões que a sua bancada trazia foram devidamente respondidas? Pode exatamente tranquilizar o cidadão eleitor que, de fato, as respostas que foram trazidas em torno das perguntas que levantavam foram devidamente satisfatórias? Bom, muito obrigado, mas antes de entrar nessa questão, eu queria dizer que ter dívida, um país fazer uma dívida não quer dizer que não tenha soberania. Quando eu vou ter com o colega Magumice e peço emprestado um dinheiro para fazer gestão de algumas coisas na minha casa, não quer dizer que eu perdi o direito de soberania na minha casa. O importante é que eu pague aquelas dívidas que eu tenho e continuemos a viver na normalidade. Então não podemos pensar, nem deixar e não podemos sonhar que os parceiros de cooperação, só porque nos emprestam dinheiro, nós vamos hipotecar a nossa soberania. Os parceiros, se nos emprestam dinheiro, é porque nós somos válidos, é porque também eles têm interesses. Então, eu queria deixar claro, Sua Excelência Deputado, Vossa Excelência é deputado da Assembleia da República, tem que também fazer esse esforço para que a nossa soberania não seja beliscada com pessoas que também têm interesses no nosso país. Indo direito àquilo que é a questão que levanta, eu acho que nós ficamos satisfeitos com aquilo que foi a abordagem do governo, sobretudo pela forma humilde e real como respondeu às nossas perguntas. Porque uma das perguntas feitas pela bancada parlamentar da Frelimo é a preocupação sobre o despoletar da questão da LAM, e o governo sossegou-nos que esta questão já há um processo na Procuradoria-Geral da República e o processo está em andamento. E o que nós esperamos é que rapidamente este processo seja de facto esclarecido e, havendo responsabilização, as pessoas sejam responsabilizadas
porque o país não pode viver com este tipo de sustos sempre. Nós precisamos de construir um país em que toda a gente se sinta normal e sinta que aquilo que são os seus interesses estão a ser geridos de uma forma criteriosa, de uma forma transparente. E a outra questão que nós levantamos foi a questão, o nosso país localiza-se numa zona propensa a cheias, por causa da localização geográfica. Os países de Interlândia, quando chovem, abrem as barragens, fustigam-nos com água. Queríamos saber do governo, nós estamos a aproximar a época chuvosa, quais são os passos que estão a ser seguidos para não termos a questão cíclica do sofrimento das nossas populações. E o governo explicou com mais realeza o que estava a acontecer. Ainda hoje estava a assistir a STV e vi um programa, Sua Excelência Presidente da República, a fazer inauguração de umas pontes de um material vindo da China que é para este processo da situação de cheias. E de outra questão que foi levantada, esta foi levantada pela bancada da Renamo, que é preocupação também da Frelimo, é a questão da paz. O governo respondeu com muita também transparência de que é um assunto que preocupa o governo. O governo é o exército único, que é gerido pelo governo, é gerido pelo Estado e que tem como seu comandante-chefe o Presidente da República, nesse caso Sua Excelência Presidente Inhus, e que olhando este paradigma, a gente entrar nesta forma de Estado de viver, nós iremos, de fato, colmatar aquilo que são todas as situações. É preciso que tenhamos um exército único para o governo conseguir controlar esta situação da criminalidade, esta situação de ataques. Quer dizer, temos que sair disto e a paz é o bem precioso que todos nós devemos cultivar como deputados, todos nós como sociedade devemos fazer o nosso esforço contribuindo para que haja paz neste país e que todos nós vivamos de uma forma livre e consigamos transitar neste país sem precisar de ameaças aqui e acolá. E depois o governo respondeu também à questão há uma linguagem que a Renamo traz ultimamente que se chama Esquadrão da Morte. O governo respondeu com muita clareza, porque nos órgãos da polícia, nos órgãos do exército, os órgãos do CIS, todos os órgãos do Estado não encontra-se esta instituição como uma instituição criada, e isto é geralmente para nós os deputados da bancada da Frelimo é uma atuação clara da própria Renamo. Desde os primórdios da guerra de desestabilização sempre teve Esquadrões da Morte como um nome que sempre usou para fazer desestabilização, e olhando esta situação, o governo foi muito peremptório, foi muito claro em dizer que esta situação tem que terminar no país, não podemos continuar a conviver com esse tipo de situações, mas para que este tipo de situações terminem de facto, há necessidade da Renamo desarmar-se, há necessidade da Renamo vir à cidade, há necessidade da Renamo deixar que o seu líder viva na cidade de Maputo ou qualquer cidade do país, como os deputados da Renamo vivem nas cidades e sentem este conforto. Há necessidade de todos nós lutarmos para que este país, de facto, seja um país em que vivemos como irmãos, do mesmo jeito que nós, como deputados, vivemos juntos, conversamos, temos este tipo de ambiente. O governo apelava que fizéssemos esta contribuição no sentido de que este país haja paz. Em linhas gerais, e o governo falou dos desafios que tem. Foi um ano atípico por causa das condições que nós todos sabemos, a preocupação por causa da dívida, que também criou inflação e criou a subida drástica dos produtos, que isto está a tocar com os bolsos dos nossos concidadãos, de todos nós. O governo explicou que é uma fase que estamos a passar, é uma fase de crise. De facto, há necessidade de todos nós continuarmos a trabalhar no sentido de melhorar, porque nos últimos meses, segundo o FMI, segundo o governo, a nossa economia começou a encontrar-se naquele desajuste que houve, estava a subir de uma forma galopante, mas acabou, através das políticas macroeconômicas do Banco de Moçambique, olhando e do governo, conseguimos estabilizar mais ou menos, e temos que continuar a fazer isso no sentido de encontrarmos formas melhores para... Portanto, as perspectivas que o governo deu, aquilo que eram as vossas questões, acham que são confortáveis, dão bons sinais para... Bom, nós fizemos perguntas ao governo, o governo respondeu as perguntas com base naquilo que achou que eram as realizações que podiam nos levar a perceber que de facto tem um trabalho. É verdade que
as perguntas, quando são feitas a alguém, mesmo que seja um cidadão normal, pode agradar a uns, pode não agradar. Mas o mérito das perguntas é a pessoa que é perguntada responder com realeza, de facto, o que é que está a acontecer. E nisso nós, a bancada parlamentar da Frelimo, encontramos conforto e exigimos e encorajamos o governo para continuar a trabalhar no sentido de combate à corrupção, no sentido de acabar com esta situação de quando acha, quer dizer, o país já há chuvas, a população fica em pânico, continuarmos todos a trabalhar e a sensibilizar a população para sair daquelas zonas chuvosas, as zonas onde há muita água, onde passam nas margens dos rios, nós todos continuarmos a dar este apoio, a dar esta sensibilização para que de fato a nossa população viva na maior tranquilidade. Uma última questão em torno dessa matéria. Esta questão de alegados subornos na LAM foi matéria de uma proposta da sua bancada de convocação de matéria urgente para o governo vir responder, esclarecer essa questão. Contudo, nesta sessão de perguntas ao governo, essa questão consta das matérias que eram levadas pela bancada do MDM, se não me engano, e a questão é a resposta que o governo veio dar inutiliza aquele vosso pedido de convocação específico para essa matéria. O que aconteceu não é inutilizar o nosso pedido específico. Logo na abertura da sessão, Sua Excelência Presidente da Assembleia da República explicou que o debate que houve na Comissão Permanente foi fazer entender a bancada da Frelimo que esta matéria urgente que tinha sido convocada, estando também uma das bancadas elencado esta pergunta, se havia algum problema. E nós dissemos que não, a bancada da Frelimo disse que não. No seu critério democrático de inclusão, vimos que não. É a mesma pergunta, eles fizeram a mesma pergunta, apesar de termos feito matéria urgente e por causa do tempo não se encontrou uma coisa, preferimos fazer o debate na lógica da bancada também que fez. Mas encorajou-nos sim a resposta do governo, porque já há um processo, a Procuradoria-Geral da República já abriu um processo que nós, como bancada da Frelimo, continuamos a encorajar o governo, a Procuradoria-Geral da República, para continuarem com o seu trabalho no sentido de apurarem a veracidade dos fatos e trazerem aquilo que são as provas materiais e havendo situações em que tem que ser responsabilizado, as pessoas sejam responsabilizadas e se esclareça o caso de uma forma que não haja dúvidas perante o povo moçambicano. Deputado Magomice, qual é que foi a sensação com que ficaram, tendo em conta as 5 questões que a sua bancada levantava para esta sessão de perguntas ao governo? Muito obrigado mais uma vez. Bom, também permite que eu faça um recuo prévio em relação ao assunto que discutimos. Né? Eu concordo com a explicação que Sua Excelência Deputado Cafadina deu, que quem perde a dívida não perde a soberania. É verdade. Mas a partir do momento em que tu não consegues pagar a dívida e não consegue pagar a dívida e tu não consegue dormir porque a pessoa está a bater porta todos os dias a vir cobrar o dinheiro. No momento em que você tira a comida no prato das crianças para pagar a dívida, você perdeu a soberania, porque a casa está invadida e a situação em que nós estamos. De todas as maneiras, em relação à questão que coloca, no final das discussões, como recomenda o regimento, a RENAMO apresentou um ponto segundo o qual ia apresentar uma resolução para reprovar as questões, as respostas do governo. Isto revela o nível de insatisfação em que a nossa bancada ficou em relação às respostas dadas pelo governo, suportada pela bancada da Frelimo. Há muitas coisas que ficaram dúbias, não ficou esclarecido. Uma das coisas que ficou em relação a que nós colocávamos era a questão do provimento de sustento para as populações em situações de crise alimentar. Né? Não ficou claro o que está sendo feito, primeiro, para suprir as necessidades alimentares neste momento. Segundo, para capacitar as populações se prepararem para a próxima campanha, a campanha que já começou. O que nós vimos foi um governo que veio sem ter se preparado bem, a apresentar informações fora do contexto. Vimos falar de engorda de patos, engorda de cabritos, engorda de bois,
em algumas empresas que até já estão a fechar as portas. Eu dou exemplo do Mozambique. Portanto, ficou provado que está desajustado. A questão da paz é uma questão que interessa, como dizia Sua Excelência Deputado Cafadini, interessa a todos nós, interessa a todos os moçambicanos. Eu tenho a certeza que qualquer moçambicano sensato está desgastado com essa situação, e o nosso desejo é que o mais rapidamente possível, entenda-se o mais rapidamente possível como o próximo segundo em termos de tempo possível para se alcançar a paz. É verdade que há uma manobra política que a Frelimo, a sua bancada, tem dado a entender a questão da terminologia esquadrões da morte. A questão é, se os esquadrões de morte são organizados pela Renamo, como é que a Renamo auto-assassina-se, primeiro? Segundo, a descrição que se faz sobre é um grupo altamente uniformizado, desloca-se, usa meios altamente modernos e eficazes. A questão é, como é que é possível que uma Renamo altamente, num país organizado, consiga fazer essa mobilidade toda? Onde está a polícia? Onde estão as forças de defesa e segurança para neutralizar pelo menos um? Essa é que é a questão. Porque se a Renamo já faz isso, vai ao Macuto, na cidade da Beira, vai à Costa do Sol, uma cidade nobre, na cidade de Maputo, em carros, assassina um quadro com Pondec, e aqui na cidade, quer dizer, a partir daí pode-se perceber que estamos com um Estado que não está a conseguir responder às suas funções. Essa é que é a questão. Essa é que é a questão, simples. Então, eu acho que o Sr. Deputado Cafadini e os outros colegas não queriam dizer isso. Compreendemos também a situação. De todas as maneiras, falou e concordo que precisamos da paz. Portanto, deixemos o resto, concentremos-nos na questão de busca da paz, que todos nós estamos interessados, que esta paz chegue o mais rapidamente possível. Concordo muito plenamente quando diz que é o desejo dele, eu desejo todos os moçambicanos que haja um exército único, que haja uma polícia única, que haja serviços de informação e segurança do Estado único, que sirvam a um Estado de direito, que sirvam a um Estado que representa a todos nós. A questão que se coloca é, meu caro amigo e todos nós, como é que vamos chegar lá? Nós, Renamo, já fizemos uma proposta clara para que a gente chegue lá, e esta proposta está em cima da mesa, que discutamos de forma desapaixonada, sem emoções, e chegamos a este consenso. Portanto, não é uma experiência nova que se construa um exército novo. Já temos uma base que tivemos em 92. Avancemos com as propostas, melhoremos o que é preciso melhorar para que cheguemos a esse entendimento e muito rapidamente haja paz. Concordo plenamente. Agora, o que se quer é que tenhamos forças de defesa e segurança apartidárias, forças de defesa e segurança que sejam estaduais, e isso requer uma inclusão, requer uma mudança de filosofia na Constituição e objetividade destas forças, que muito bem concordo. Espero eu que o trabalho que a Sua Excelência Presidente da Câmara está fazendo, o trabalho que a Comissão Mista está fazendo, vai, a curto prazo, chegar a um entendimento, para que muito rapidamente possamos chegar ao entendimento. Oxalá que isso seja antes do dia 25 de dezembro, para que possamos celebrar o nascimento de Jesus, que é a essência da paz, que é o símbolo da paz, em um momento de paz para todos nós moçambicanos. Quando falamos da paz, isso é para todos nós. Este é um bem inalienável, é um bem que a todos nós nos traz satisfação. Ninguém não fica incomodado por isso. Podemos não dizer que, ok, eu estou na cidade. Todos nós temos interesses, somos rurais, os nossos familiares, os nossos interesses, quer sociais, como políticos ou mesmo econômicos, estão por todo o país. Portanto, a nossa maior preocupação, a nossa maior preocupação e a oração é que os moçambicanos envolvidos diretamente na discussão disso, o soberano Deus possa capacitá-los para que possam ter um entendimento para o mais rapidamente termos, como se diz na gíria popular, o cachimbo da paz muito rapidamente possível.
Esta é a nossa preocupação, é a minha preocupação. Como, mais uma vez, se pudéssemos chegar o dia 25 de dezembro com esta mensagem, seria muito bom. Este é o pedido de todos nós, eu o desejo também. Em relação às questões, já disse que a RENAMO vai apresentar em tempo oportuno uma resolução sobre a insatisfação pelas respostas que o governo apresentou. Exato. Estamos a caminhar mesmo a passos largos para o final deste programa. Estamos a sensivelmente 2 semanas do final de ano. Eu queria ouvir de si, deputado Caifadine, quais são os aspectos positivos e quais são os aspectos negativos que, na sua opinião, como representante do povo, marcaram este ano 2016? Bom, os aspectos negativos que marcaram como o meu sentimento como deputado, primeiro aspecto negativo, eu acho que é a preocupação que todos nós temos, que é esta questão do custo de vida que foi subindo e fez com que o governo fizesse várias ginásticas para tentar assegurar. O aspecto positivo também que sinto é a forma como o nosso governo tem se desdobrado no sentido de manter a estabilidade política e econômica do país. Ora, vejamos, quando o Fundo Monetário Internacional, o FMI, retirou o seu apoio ao país, o seu apoio direto ao orçamento do Estado. Este ano vivemos um momento atípico. A preocupação que surgiu em todos nós, toda a gente, é que este ano ficaríamos sem salários e o país parava todo. Eu sinto como positivo de o governo ter, nas situações em que se encontrava, arregaçado as mangas e tudo fazer para manter a estabilidade econômica e política do país, apesar de o custo de vida ter subido, mas houve a estabilidade, as instituições continuaram a funcionar, as pessoas os funcionários continuaram a receber normalmente os seus salários. Eu acho que isto foi extremamente positivo. Os aspectos negativos, nós temos a questão das cheias que abalaram o país. O país começou com problemas extremamente sérios. Tivemos a situação das cheias, que também deixou o governo numa situação extremamente complicada. O país começou a viver ambientes que era preciso fazer mais esforço no sentido de manter esta tranquilidade econômica e política. Tivemos também a questão da morte das pessoas em Tete por causa do caminhão-tanque. Foi um aspecto extremamente negativo para o país, mesmo também além de Caprizane, tem aquele outro por causa foi ano passado, mas aquela de Caprizane foi um assunto extremamente complicado. E outro assunto negativo este ano que marcou, este é o que dói a todos nós como moçambicanos, é este anúncio de criação de quartéis paralelos no país pela RENAMO e a dificuldade que criam na gestão do país na zona centro, matando a questão da produção, da transitabilidade, livre circulação de pessoas e bens. Quer dizer, isto está a marcar muito para a gestão da economia deste país. Então, este ano marcou-se muito pela negativa, olhando este pressuposto de RENAMO no mato, RENAMO no Parlamento. E esperamos que o próximo ano isto mude, como dizia meu colega deputado Magumice, rezamos que de fato haja uma paz que apareça e que Sua Excelência Presidente Nyusi e o líder da RENAMO, aproxime-se ao Presidente Nyusi e haja paz. Discutam tudo o que for para discutir, mas que haja um reconhecimento tácito de que há um Presidente da República, há um chefe de Estado, há leis no país que devem ser respeitadas e que todos nós, como moçambicanos, podemos estar juntos, unidos e fazermos o nosso país crescer. Em suma, este ano foi marcado muito
pelo elevado custo de vida que precisamos de próximo ano ser um ano diferente. Deputado Magomisse, também coloco-lhe a mesma questão. Quais são os aspectos positivos e quais são os aspectos negativos que acha que marcam este ano 2016? Obrigado. Não sei, a maneira como coloca, tem que falar dos aspectos positivos e depois dos aspectos negativos. Tanto faz. Tanto faz, ok. Bom, de todas as maneiras, começaria por uma lista de aspectos negativos. Começamos ou iniciamos o ano com a estiagem seca na Zona Sul, cheias ou inundações na Zona Norte. E estes dois fenômenos naturais prejudicaram em grande medida a maior parte dos nossos concidadãos por via disso, a segurança alimentar daquelas pessoas e das pessoas que até estão nas zonas urbanas. Se percebermos que o alimento provém das zonas rurais. Isto é um aspecto negativo. A seguir a este foi o recrudescimento da violência em todos os aspectos. A continuidade dos raptos, assassinatos, agressões, violências nas zonas urbanas, assim como nas zonas urbanas. O recrudescimento, digamos ou não, da guerra, são aspectos negativos. O terceiro aspecto que eu alavancaria é a descoberta ou a denúncia das dívidas ocultas que, por via disso, fizeram cair o país numa desconfiança total pelos nossos parceiros, e estes cortaram imediatamente os apoios ao país, tendo influenciado na vida social. Falamos da educação, falamos da saúde, falamos na segurança alimentar e até, como dizia, em alguns casos, os salários, os subsídios é um problema, e isto influenciou bastante. E agora, quase ao final do ano, tivemos esta notícia triste de Caprizange, em que confesso que estou desatualizado em relação ao número final, mas cerca de 100 compatriotas perderam a vida de um dia, em menos de uma semana. Portanto, uma notícia triste. E aspectos positivos. O início aspectos positivos. Aspectos positivos é o início do processo da reconciliação através do diálogo entre o presidente da Câmara e o presidente Nyusi. Esse é o aspecto positivo que eu elegeria, não é? E que este início, este comando dado por dois, possa, de forma ou em cascatas, ir se comunicando a todos os níveis para que haja uma reconciliação efetiva, possamos encontrar uma forma de reconciliação entre nós, a começar de eu e Sua Excelência Cafedine aqui, podermos tomar um café juntos. Mas nós tomamos todos os dias. Prontos, a semelhança de nós acontecer lá no bairro, acontecer na povoação, até aos níveis mais baixos. Então, é essa a reconciliação que pretendemos. Possamos, como estava a dizer, termos forças armadas, forças de defesa e segurança partidárias, essa paz que todos nós moçambicanos possamos conviver juntos. O segundo aspecto positivo que eu podia dizer, que este é um aspecto natural, é Deus quem decide, começou a haver sinais de chuva, apesar de algumas intempéries, que são os ventos, a intensidade da chuva, os granizos. Isto significa que há sinais que indicam para a probabilidade de haver melhoria na produção alimentar para aqueles que dependem, que é a maioria dos moçambicanos, única e exclusivamente das chuvas para a produção alimentar. Portanto, são os dois aspectos positivos que eu consegui encontrar. Não lhe parece tão pouco para 365 dias? Tão pouco não sei, porque eu quando faço a minha lista, não estou a ver o outro. Qual é? Podemos sugerir qual? Está certo. Não estou a ver, pode-me sugerir, não estou a ver. Tirando esses dois. De qualquer forma, a análise tinha que ser pessoal. Achou que são dois aspectos? Sim. A justiça é pessoal. Muito obrigado aos dois por mais esta sessão, por mais esta presença de análise daquilo que é a atualidade parlamentar.
Por hoje é tudo, ficamos por aqui, voltamos de hoje a 8 dias para aquilo que vai ser então a última sessão parlamentar deste ano. E recordando que na próxima segunda-feira o Presidente da República estará na Assembleia da República exatamente para fazer o seu informe anual sobre o Estado Geral da Nação. E na terça-feira, se não me engano, me corrijam os seus deputados, vai ser feito então o encerramento solene desta 4ª sessão ordinária, esta que é a 8ª legislatura. Muito obrigado, fique desse lado, continue a acompanhar o resto da programação da STV Notícias.